Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Muitíssimo boa noite a todos. E aproveitando o gancho da fala dele, né, que assim seja, né, que a gente consiga de fato trazer as reflexões à luz da doutrina espírita com a melhor coerência possível com a mensagem de Deus, que o Divino Mestre Jesus veio nos trazer na linguagem mais simples possível, como na parábola do semeador, falando da semeadura para agricultores, né? Então, sempre esse cuidado desse grande intelectual falar de maneira humilde, que nós, seres humanos, tão mortais, tão pequenininhos, muitas vezes a gente acha que estudou um pouquinho mais e quer falar bem difícil para parecer que somos importantes. E o mestre dos mestres traz a humildade do coração que ama, cujo propósito é fazer com que o outro compreenda a sua mensagem. E não parecer importante, porque importante ele já o é. E a gente, numa vaidade equivocada, gosta ainda, infelizmente, de fazer algumas imagens do que não somos, o que muitas vezes nos leva por um caminho de dores e de equívocos. O nosso querido amigo Leandro falando aí do meu vovozinho que tinha ficado nessa possibilidade de vir hoje para falar sobre o que vi da vida, mas aí ele ficou um pouquinho reticente. Agradece muito carinhosamente, eu mostro as mensagens tão carinhosas do Leandro. É aniversário dele, Leandro lembra de mandar mensagem, mandou para mim a filmagem do convite, que era para o meu avô saber mesmo que ele havia sido convidado com tanto carinho. Mas a própria viagem em si o deixa um pouquinho cansado, né? No Natal, quando ele se deslocou de Recife para passar o Natal conosco em Caruaru, ele precisa de um tempinho a mais para recompor. Depois que se recompõe, ele fica bem. Mas aí esse emendar de viajar e vir fazer a exposição, ele ficou um pouquinho reticente. Mas esperamos, vibramos junto com o nosso irmão Leandro, que numa oportunidade breve ele possa vir. Como eu estava comentando com ele, uma coisa é uma viagem cansativa, outra coisa é viajar para um centro espírita, né? Tem qualquer combustível aí que dá um refazimento especial. Vou lembrar isso a ele da próxima vez, tá bem? Para a noite de hoje, separamos a parábola do semeador para a gente conversar um pouquinho e ver aonde que a gente se encaixa nesse solo que é mencionado, nesse semeador e nas sementes, nas possibilidades. Então, vou fazer a leitura primeiro para depois a gente ir conversando, tá? Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira do mar. Logo se reuniu grande multidão à sua volta, né? A gente sabe que onde Jesus estava, uma multidão vinha naquele entorno, daquele magnetismo que ele atraía as pessoas. O que o levou a entrar numa barca onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Então, enquanto ele estava ali na barca, o pessoal ficou à margem para ouvi-lo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim. Primeiro, o que são parábolas? E por que Jesus falava por parábolas? Parábolas são histórias criadas para explicar verdades mais complexas. Então, faz uma ilustração por história para que a gente tenha um melhor entendimento. Uma vez, se como nos diz Joana de Ângeles, ainda somos analfabetos emocionais. Então, a gente ainda precisa de historinhas para nos ajudar a compreender. A gente sabe que ainda não temos condições de compreender integralmente a mensagem do Cristo, que é a mensagem de Deus. Mas aí ele faz o possível, como grande pedagogo que é, para nos educar e nos fazer compreender melhor. Então ele diz, aquele que semeia, saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, no caminho,
cai a semente e ela nem sequer germina nada. Porque é como a semente do Evangelho em pessoas que não suportam nem mesmo ouvir o nome de Deus. Jesus, que besteira. Então não acontece nada ali. Vem os pássaros aí nessa figura alegórica representando as ilusões da vida, do mundo material, e sucumbem. E não permite que a semente, que representa as potencialidades do espírito, as possibilidades, porque de uma pequena semente, se a gente pega a semente de uma uva, quantas uvas tem naquela semente? De uma semente, quantas ramificações e quantos desdobramentos se vêem? A questão é que simplesmente no nosso olhar materialista que ainda possuímos, a gente olha para uma semente, acha tão pequena e menospreza. A gente faz isso até com feto. Tem gente que acha que não é vida e aborta. Só que para Jesus reencarnar, há uma discussão, né? Mas vamos aceitar que ele veio biologicamente, como eu acho que seja possível. Era um feto, né? Então, Gandhi, Einstein, os grandes vultos da humanidade. Primeiro, semente. Então, que a gente pare de olhar menosprezando pelo tamanho material, mas enxergando as possibilidades que ali pode germinar. A gente se menospreza a nós mesmos. Deixamos de nos ver. O Espiritismo, que é uma doutrina evolucionista, nos diz que seremos perfeitos. A gente ainda não consegue olhar para essa nossa potencialidade. É como se não acreditássemos, embora o Cristo nos tenha dito: podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Ele está ou não está dizendo que chegaremos a todo esse nível de potencialidades? Mas a nossa fé ainda é muito limitada. A gente acredita muito no que os olhos materiais nos veem, né, nos mostram. Então, a gente vê hoje uma sociedade em que se cometem tantos crimes e tantos equívocos, e a gente martela e fica com isso fixamente na mente, esquecendo de ver o todo. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. A semente do Evangelho, implantada na França, foi transplantada para o Brasil. A capa do livro, psicografado por Chico Xavier, merece a nossa relevância ou não? Já é justamente uma árvore, né? O que pode fazer uma semente? Então, vieram as aves do céu e comeram essas aves essas sementes da beira da estrada, que não frutificaram em nada. Outra parte das sementes caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, né? Raso, superficial. As sementes logo brotaram, porque não tinha uma ramificação mais profunda. E a terra onde haviam caído, na terra onde havia caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinha raízes, secaram. Qual seria a representação desse solo pedregoso, né? Que acolhe as sementes imediatamente e quase que imediatamente começa a frutificar. Quem é espírita há um pouquinho mais de tempo já deve ter visto inúmeras vezes aquele espírita recém-chegado à casa espírita, que adora trabalhar, que conta comigo para tudo, está lá de sol a sol, de domingo a domingo, dá um tempinho, desaparece, nem reduz as atividades. Né? Gente, o evangelho não é para a gente cutucar, nem fazer os olhares, não. Ao julgamento. É para a gente analisar. Né? Então, simplesmente some da casa espírita. Porque não tinha profundidade. Não houve um enraizamento. É aquele entusiasta. Eu tenho um amigo muito querido, muito inteligente, que é de uma outra congregação religiosa, e aí ele ligou para mim uma vez muito empolgado, disse: olha, eu vi que você está com esse negócio de psicanálise, eu quero fazer o curso com você quando é a aula. Disse: próximo final de semana, conte comigo, eu estarei lá. E eu disse: não veio, ele me deu uma certeza, é uma pessoa tão honesta. Aí depois eu liguei e disse: o que houve? Eu vi um curso bem baratinho na internet, R$800 o curso todo, eu comprei esse, era o que dava para fazer e já comprei. Mas eu não te falei que a primeira aula você podia assistir de maneira gratuita e tal. Não. Aí postou no Face: Freud, esse ano de 2017, estamos juntos. Aí pegou uns mestres da teologia, tal teólogo, esse ano estamos juntos. Aí saiu, pegou vários teóricos.
Quando foi ao final do ano, conversando comigo, ele não fez nada, nem a teologia, nem a psicanálise. Não estudou os filósofos que queria ter estudado. A empolgação. Quando chega, é isso que eu quero para a minha vida inteira. Amanhã, já descartou. É o impulso, é o momento. Quantas coisas a gente tem certeza? Tem gente que conhece uma pessoa e com um mês já quer casar, porque tem muita certeza que é o amor da vida e eu estou seguro disso. Né? Quando a sabedoria nos ensina a esperar, porque há tempo de plantar, há tempo de germinar e há tempo de colher. Quando não temos profundidade, a gente pensa que está germinando, mas no primeiro sol mais forte, a gente seca por falta de profundidade, de perseverança. Porque se eu vou, a raiz ela vai ramificando, eu vou descobrir água no solo. Essa fonte que me nutre e me permite me tornar árvore. Mas a gente tem uma tendência a desistir na primeira dificuldade, embora nos sintamos muito certos e muito seguros de que a gente está super no caminho. Outra parte das sementes caiu entre espinheiros, e este, crescendo, os abafaram. Diante dos espinhos, ficou ali, esmoreceu. Muitas vezes a gente bebe na fonte do Evangelho, mas a nossa mente ainda tão limitada, a nossa forma de compreender o Evangelho e a gente não entende, e no lugar de permitir que o Evangelho faça o seu papel, ele nos sufoca. Porque, veja, na parábola do semeador, fica claro que a semente não tem nenhum problema, o problema está no solo. Tá? Então, a semente, ela tem origem divina, ela é perfeita. Pode ser a semente que for, se cai na pista, se cai na BR, não tem terra, ela não vai germinar. Pode ser a melhor semente. Então, por que no solo, porque no espinhoso, eu não consigo? Quantas pessoas a gente conhece que usam o evangelho para dominar e manipular o outro? Que usa o evangelho para fazer tortura psicológica no outro? Que usa o evangelho de Jesus para extorquir financeiramente o outro? E Deus é um só. Enquanto outros pegam desse mesmo evangelho para fazer cumprir com seu papel de consolar, de inspirar o bem no próximo, de levar esperança, de ânimo forte, como sempre nos reforça Emmanuel. Não desanime, tenha de bom ânimo, segue de ânimo forte. O mestre nos disse, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Nos consolando. Então, se o nosso solo não estiver preparado para receber o Evangelho, em vez de nos permitirmos florescer, de nos permitirmos germinar, nós vamos sufocar. Não porque o Evangelho não seja o Evangelho, mas nós ainda não estamos prontos. Numa conversa que eu estava tendo hoje à tarde, eu desisti de discutir com Kardec, que eu passei uma fase na adolescência que eu lia, estudava, fazia, mas quem esse Kardec pensa que é para dizer um negócio desse? Isso não faz sentido. Por exemplo, há um tempo atrás eu estava relendo o Livro dos Espíritos e a questão 909, Kardec pergunta, seria possível, pelos próprios esforços, o ser humano melhorar a si mesmo? Aí a resposta é que sim, com pequenos esforços. O que nos falta é vontade. Falta humanidade e vontade. Se a humanidade tivesse boa vontade, com pequenos esforços melhoraria muitíssimo. Aquilo me chocou. Né? Porque a gente estuda o Livro dos Espíritos desde sempre, mas tem questão que parece que a gente nunca viu, porque a gente não meditou a respeito. Como eu já parei de brigar com Kardec, porque em outros tempos eu dizia, mas é um desaforado, isso não sabe o que é uma dificuldade na vida, para dizer um negócio desses. Então eu já entendi que sempre que eu brigava com Kardec, passava um tempo, 2 anos, 3 anos, eu fazia, eita, agora eu entendo aquilo que Kardec disse. Então depois de passar por isso muitas vezes, digo, deixa eu entender a profundidade da resposta que Kardec extraiu dos Espíritos. Se disse que era pequenos esforços, deve fazer sentido. Aí passei 2 dias quebrando a cabeça, né? O que será que ele quis dizer com pequeno esforço? Ele conhecia o perdão amargo para estar dizendo que é pouco?
E pensei, um dependente de álcool, na tentação do álcool e aquela coisa, evite o primeiro gole. Chegar para essa pessoa e dizer que não beber é um pequeno esforço. Para um viciado em crack dizer evite a primeira pedra do crack é um pequeno esforço. Quem tem o vício do sexo, conter o desejo sexual, que é quase incontrolável para aquela pessoa, é um pequeno esforço. Meu Deus do céu, onde essa resposta vai chegar? E meditei, mas depois de exaustivos 2 dias de muita meditação, ainda bem que foi final de semana, tive tempo de me dedicar a isso, me veio, a inspiração. Se o dependente do álcool bebe e ao beber atropela e mata alguém em função de ter bebido, evitar o primeiro gole é ou não é um pequeno esforço? Porque eles podem estar bêbado como for. Tem um acidente, o álcool evapora, né? A pessoa volta à consciência. Naquele instante, a primeira coisa, se eu não tivesse bebido. Se o usuário do crack pensasse, quando eu fico nesse grau de dependência, que eu me entorpeço, eu agrido a minha família, eu roubo, eu bato nas pessoas que eu mais amo, evitar o uso é ou não é um pequeno esforço? Então, questão 909 do Livro dos Espíritos. Pode o ser humano, por seus próprios esforços, melhorar a si mesmo? Com pequenos esforços. Ainda nos choca um pouquinho, embora a gente reflita. Então, desde então, eu tenho procurado fazer do 909 um mantra. Quando a tentação chega, 909, 909, tem algumas religiões que fazem os mantras, né? O espiritismo não tem mantra, mas o 909 eu recomendo muito que a gente lembre que aquilo que nos parece um esforço imenso, se a gente analisar as consequências, o desdobramento daquele nosso ato, o esforço, ele reduz de tamanho na mesma hora, né? Que a gente consiga ir germinando o esforço. Então, caindo sobre os espinheiros, sufoca. Esses espinheiros simbolizaria aí esse evangelho mal compreendido por nós. O evangelho é divino. Jesus é a carta viva, representante maior de Deus na terra. Mas se não arenarmos o nosso solo para receber a semente do evangelho, a gente faz tanta bobagem e em nome de Deus, usando o nome de Deus, inclusive numa reflexão do Dr. Haroldo Dutra Dias, quando fala a questão dos ateus, a doutrina espírita sempre nos convida a refletir e a analisar, não a julgar. Aí ele diz, não julguemos os ateus. Em sua maioria foram pessoas que em outra existência foram massacradas usando o nome de Deus. Porque em nome de Deus, em nome da igreja, você está banido, você vai ser preso, você vai ser torturado. Inúmeros tipos de abusos. E a gente se ocupa muito com o julgamento. A gente pega o evangelho, estuda um pouquinho e acha que já está em condições. Uma amiga minha conversando comigo, porque eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu sou uma pessoa que agora eu sou espírita, e eu estudo física quântica, e os chakras, e eu estou me espiritualizando muito, porque o mestre não sei das quantas, uma salada mista de espiritualização, mas meu marido está todo errado. E aí fez um processo de terapia mais profundo, fez uma terapia de constelação sistêmica familiar, e lá mostrou que o marido estava tranquilo, relax, estava tudo bem para ele, para o casamento. O problema estava... Mas ela está tão mal. Primeiro que ela teve a humildade de reconhecer, doeu, não é fácil. A gente tem tanta certeza que está certo, de que está indo no caminho certo, a gente descobre que não, né? E a gente julgou o outro, porque quer ser grande, seja como Jesus, seja humilde e seja servidor. Porque a gente ainda quer ser grande humilhando o outro, para parecer que somos de fato grandes. E ela, mas Érica, é tão estranho descobrir que o problema está em mim, a insatisfação era dela, quem estava problemática era ela. E aí ela me contando, muito interessante. Sempre quando ela se dizia muito espiritualizada, eu já ficava, né? Porque Chico Xavier não ficava dizendo, eu sou muito espiritualizado, olha como eu sou bom. Né? Então a gente precisa trabalhar nessa humildade. É com humildade que a gente recebe o germe do Evangelho. A gente precisa, Dr. Haroldo Dutra Dias, ele nos diz
Quando estamos muito cheios de si mesmo, não cabe o evangelho dentro da gente. Então, se eu estou com tantas certezas, quando eu escuto o evangelho, ou ele não me representa nada, como no primeiro solo, ou ele me sufoca, me aprisiona. Eu não entendo o que quer dizer, eu acho que é uma prisão. Eu quero a liberdade. Eu quero a vida material, eu quero poder beber à vontade, fazer festa, viver num mundo de erotização. Isso é que é bom. Anestesiado. A gente acredita que isso é uma defesa para a gente, quando na verdade é uma falsa defesa. Depois vai nos expor a problemas muito mais graves. É o mundo das ilusões, né? Então não nos permitamos, uma vez conhecendo o Evangelho de Jesus, através dessa doutrina filosófica que é o Espiritismo, que o Espiritismo é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais para o homem. Inicialmente, Kardec utilizou de consequência religiosa, mas, como muitos equívocos em nome da religião já se havia cometido, Erasto, seu mentor, recomendou que ele substituísse por ético-moral. Quando eu sou ético, quando eu sou moral, eu me religo a Deus. Quando eu sou antiético, quando eu sou imoral, eu me desligo. Quando eu volto para a ética, eu me religo. Então, dá no mesmo, numa versão melhorada, né? Sem estar pejorativo. Então, o meu solo, ele é ético porque às vezes eu ainda sou o solo da BR, da pista, que não tem terra nenhuma, e estou criticando o solo pedregoso, me achando, jurando que eu sou mais. Ou eu estou no solo pedregoso, julgando o espinhoso. Quando a gente julga, a gente cai. Estava comentando com o Sávio e com o Leandro que eu fiquei muito triste essa semana em ver no movimento espírita tantos espíritas atacando grandes trabalhadores como Divaldo e Haroldo. Textos e mais textos criticando uma fala deles, se sentindo no direito de julgar. Eu disse, meu Deus, voltamos para aquele tempo de Jesus, há 2000 anos atrás, em que pegávamos as pedras para apedrejar. Eu tenho 34 anos de idade. Divaldo, na Mansão do Caminho, ajuda em média 2.000 crianças, diretamente. Não só com alimentação material, mas alimentação espiritual e, sobretudo, educação. Um dia de trabalho deles não dá, em termos de obras, no bem, não dá a minha existência inteira nessa encarnação. Eu posso me sentir no direito de pegar uma pedra e apedrejar, me aproveitar de um momento polêmico e aumentar essa polêmica, denegrindo a imagem de quem tanto trabalha. Aos 90 anos de idade, estava cirurgiado um dia desse fazendo exposição doutrinária. Aí eu disse, se eu fosse criticar Divaldo, eu teria que pelo menos produzir um pouquinho a mais do que ele, né? Eu não produzo, eu não posso. Depois eu pensei, se eu produzisse a mais do que ele, eu ia apedrejar? Diante da mulher adúltera e dos apedrejadores, qual foi o posicionamento do maior homem moral e ético que já pisou a terra? Ele apedrejou? Ele julgou? Diante daquela situação que foi para pegar Jesus ali, né? Armaram aquela cilada para ele, porque se ele apoiasse o apedrejamento, ele estaria sendo a favor de Moisés, mas contra a sua própria teoria de amor. E se ele fosse contra o apedrejamento, estava contra Moisés, e ele disse, eu não vim destruir a lei, mas que na verdade é a lei de Deus. E ali, diante de uma ideia negativa, Jesus, ético, moral, governador espiritual desse orbe, aproveitou a oportunidade e dá uma grande lição de amor e de educação coletiva. Onde a gente está num solo para permitir que as sementes germinem, brotem, ou a gente realmente está voltando para o tempo da pedra, para atacar. Hoje em dia, a pedra simbolizada no computador, na internet, em que digitamos os textos como bem entendemos, e a gente dá um enter depois que foi a palavra lançada. Então, estamos seguindo o exemplo de Jesus, e aí a gente se intitula o maior dos espíritas e vai criticar quem está trabalhando, tendo esta pessoa cometido um lapso ou não. A doutrina espírita ela é filosófica, nos permite refletir, discutir. Será que esse texto
Deve ser isso mesmo? Essa fala está coerente, mas agredir, me sentir no direito de ser superior para apedrejar publicamente? Que espíritas nós somos? Que solo nós somos? De que maneira estamos sorvendo do Evangelho de Jesus? Outra, finalmente, caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes, 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. O que seria esse 100 por 1, 60, 30? Quando a gente trabalha o ser humano, a gente trabalha a subjetividade, a singularidade de cada sujeito. Ninguém é igual, né? A semente também não é. Então, uma pode frutificar 30, outra 60, outra 100. Mas é frutificar. Senão, é a parábola da figueira seca. Inútil. Então, entre o plantar e o colher, a árvore ela vai germinar, vai nos oferecer sombra, limpa o ar, né? Transformando o gás carbônico em oxigênio e ainda nos oferece o fruto. Pela árvore, pelos frutos se reconhece a árvore. Quais os nossos frutos? Jesus veio mostrar à semente o que é ser árvore. Sem julgar, sem apedrejar, sendo um líder servidor. Foi assim que ele germinou o seu amor à humanidade. E nós estamos germinando o quê? No livro do professor Clóvis Nunes, Educação pela Paz, ele nos convida à proposta de substituirmos as palavras agressivas, as palavras de violência por palavras de paz. A violência está muito incutida na nossa realidade. Quando se está desempregado, quer muito trabalhar. Pelo amor de Deus, eu quero uma oportunidade. Quando começa a trabalhar, eu vou para aquela luta. Ai, meu Deus do céu. Na Copa foi feita a Arena Pernambuco. O que é arena? Senão um lugar de luta. Na escola, a gente vai ver as nossas crianças, desde o início, admirando os grandes heróis da humanidade, que são os sanguinolentos, quem venceu as guerras, quem matou mais. E isso está se passando na nossa sociedade. A gente tem evoluído, mas tem tanta coisa que a gente tem ficado despercebido. E isso era grave. Aí ontem, uma amiga posta no Facebook com a legenda, isso é mentira, né? Só pode. Uma escola fazendo uma apresentação com crianças entre 4 e 5 anos com danças erotizadas. Músicas extremamente sexualistas. E nós estamos fazendo o quê? Que pais estamos sendo? Que educadores? Que avós? Eu tive um hotelzinho infantil e durante uma festa das crianças com músicas educativas, músicas infantis, as mães estavam impacientes querendo músicas mais animadas. E ao final da festa querendo colocar lá, né? Músicas adultas, Anitta e etc. Músicas adultas. Aí ela não aguentou mais, já ao final, só tinha o filho dela mais outras 2 crianças, eu permiti que ela pegasse o pendrive dela no carro, porque ela estava indignada. Mas as crianças começaram a dançar de um jeito. E a mãe incomodada, porque estávamos usando músicas de criança para criança. Então a gente tem vivido aí hoje, realmente, um processo de erotização muito grande. O que é que a gente está semeando? O que é que a gente está levando e o que é que a gente está permitindo? A gente está sendo permissivo com a contaminação. Nós espíritas, muitas vezes, aí tem a época do carnaval, tome a gente fazer apologia ao carnaval. Ah, então, Érica, você está julgando e condenando quem brinca com carnaval? Não, cada um de nós com a sua consciência. Se um conseguiu não ceder mais ao carnaval, mas não conseguiu em outras coisas importantes. Mas daí, eu como espírita, com o conhecimento que tenho, fazer apologia, estimular e incentivar outras pessoas, tem uma diferença. O que é que eu estou germinando? O que é que eu estou querendo que floresça no meu solo? Eu disse aqui da outra vez, né, que os dependentes alcoólicos que eu converso, diz que só em ver a foto dá uma vontade desesperada de sair bebendo, mesmo depois de 13 anos sem beber.
porque a gente continua dependente todo dia, por isso que eles vibram 24 horas. Permite. E a gente está permitindo pessoas que trabalham no bem, se deu ou não uma escapulida, um erro, um equívoco, a gente cai com tudo. E uma situação dramática como essa que a gente está vivendo na nossa vizinhança, ao nosso lado, na nossa família, da erotização infantil, estamos silenciados, permitindo que aconteça. E quando se fala que é pedofilia, não pode dizer que a pedofilia é arte. A arte ela foi feita para contribuir, para construir, para sensibilizar os nossos corações para belezas subjetivas, não para provocar em nós os nossos instintos mais primitivos. Então, como estamos preparando o nosso solo? Eu estou me ocupando muito do solo do meu vizinho e esquecendo de olhar para o meu? Porque se eu cuido do meu, se eu germino, se eu viro uma árvore frondosa, se eu ofereço sombra e se eu ofereço fruto fazendo o meu, o solo vizinho vai dizer, rapaz, se ele conseguiu, eu consigo também. A gente inspira. Não há outra maneira de contribuir com a educação que não seja pelo exemplo. Agora, eu não posso atacar, porque aí quando eu ataco, a minha semente perde de encontrar água, perde de beber da fonte. Então, o exemplo do mestre é muito claro. Não nos permitamos, às vezes, por um impulso do solo pedregoso, porque um falou mal, vamos falar mal também, está todo mundo falando mal, então se todo mundo faz é porque está certo. Vamos refletir e meditar, tanto sobre o que está acontecendo, sobre como a maneira que a gente procede com isso. Então, esse versículo que a gente leu está em São Mateus, capítulos 13, de 1 a 9. Tem também em Lucas e em Marcos. E aí prossegue. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escute a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho, e os pássaros vieram e comeram. Aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobreviverem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e queda. Porque eu conheci muitas pessoas já idosas, me dizendo que tinham vergonha de dizer que eram espíritas por conta do preconceito que sofriam, mas me contavam chorando. Eu quero ser espírita, mas é tão discriminada, é melhor você dizer que eu sou de outra religião, porque eu sou melhor aceito. Não tem profundidade. Se eu tenho convicção naquilo que eu acredito, todo o meu entorno ele se torna pequeno. Imagine se os discípulos de Jesus tivessem desistido. E a gente escorrega no meio do caminho. Pedro, depois de ter dito 3 vezes a Jesus que o amava, por 3 vezes o negou. Mas se refez do erro. Aprofundou suas raízes que até ali, que ele acreditava que eram bem substancial. Ele acreditava naquilo ali. Mas não tinha ainda profundidade. Diante daquela situação, ele disse, não, eu vou aprofundar. Eu bebi na fonte do Evangelho. Eu não posso desperdiçar. E mudou radicalmente o rumo da sua vida. Na obra Paulo e Estevão, a gente vai ver em todo o Evangelho, mas ali na narrativa romântica de Emmanuel, uma coisa bem elaborada, que lindo o trabalho de Pedro e de todos os outros. Quando chega o momento da sua crucificação, ele diz, não, eu não sou digno de ser crucificado. Antes de Jesus, a cruz era para qualquer um, mas depois do Mestre, martírios são troféus. É superficial ou tem raiz? Né? Tem a música de Tim e Vanessa, né? O Tim diz, se depois do Mestre, martírios são troféus. A gente precisa dar mais fé e credibilidade às sementes. Quando a gente lê a obra há 2000 anos e vemos Públio Lentulus desperdiçando a existência em que ele teve contato direto, presencial e físico com o Mestre Jesus, que pessoalmente lhe convidou
a viver no seu evangelho e ele negou. Ele, como Emmanuel, sempre usava ainda a imagem do senador romano. Dizia ele que, por ter sido a existência em que ele esteve com o Mestre Jesus, mas não aproveitou a oportunidade. E a gente lê a obra, faz, nossa, que lástima. Um convite direto de Jesus e ele desperdiçou. Enquanto a gente olha ali e vê Públio Lentulus, o mestre que convidava e já sabia a resposta, já via Emmanuel. Olha o que nos germinou essa semente. Depois Emmanuel faz extensivo trabalho literário, sempre reforçando a obra de Jesus, nos convidando aos desafios da vida de ânimo forte, deixando bem claro que a gente tem um roteiro seguro com Jesus, segue com Kardec, se em algum momento eu cometo incoerência com Kardec, me deixa naquele ponto, vai direto com a codificação. Mas a gente se limita a ver Públio Lentulus, mas Jesus já via a árvore. Quando a gente lê a Bíblia, quando a gente lê Paulo e Estevão, que a gente vê Saulo de Tarso, um perseguidor de cristãos, nunca o nosso olhar limitado e material diria que seria um grande apóstolo de Jesus. Matava, muito convicto do que fazia, pois seguia a lei de Moisés. Ele estava certo, seguindo o que determinava a justiça. E agora, a gente faz o que determina a justiça ou não? Lembremos-nos, a justiça assassinou Jesus. Mas Jesus nos diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Jesus nos educa, não estimula que sejamos desertores. Mas Joana de Ângeles se permitiu morrer, pois não negou Jesus. A gente precisa encontrar essa coerência, esse equilíbrio. E após tanto perseguir e matar Estevão, ele se converte na estrada de Damasco e se torna a árvore Paulo de Tarso. Numa única existência, ele deu aquilo que hoje podemos chamar de salto quântico na evolução. E a nossa semente, quando a gente olha, o que é que a gente vê? A gente já consegue projetar a árvore que seremos, o tipo de solo que seremos, o que vamos germinar do Evangelho, dos nossos potenciais. Nos conhecemos tão pouco, mas nos julgamos tanto. Às vezes a gente é muito intolerante com o outro porque a gente é intolerante com a gente mesmo. Como que está a minha fé em mim mesmo? Eu acredito em mim? Porque se Paulo conseguiu, por que eu não posso conseguir? E numa mesma existência? Ah, mas que audácia! Nessa hora a gente quer ser humilde, porque a gente tem que trabalhar muito. Mas, questão 909 diz que com pequenos esforços. E o Cristo disse, brilha a vossa luz. Ele está dizendo, germine o vosso talento, não enterre. Germine, cultive. É diferente de enterrar e trancar fora. Preparar o solo para determinar a potencialidade de uma pequena semente. Que a gente está olhando a semente de uma laranja, que certamente descobriram o cultivo por um acaso, né? Vou deixando a semente cair no chão e a coisa foi acontecendo. Porque se depender da nossa fé, para onde é que a gente anda? Para onde é que a gente vai? Então, aquele que recebe a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Ao sobreviverem reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e queda. Desiste, abre mão, não vai ser mais aquilo ali. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Então eu foco mais na vida material e esqueço da espiritual. A doutrina espírita nos propõe a reflexão, desmaterializar para espiritualizar.
E tem muita gente que reclama, porque centro espírita não é animado, porque centro espírita não tem imagem, porque centro espírita não tem dança. Como é que vocês têm paciência de passar 1 hora ouvindo alguém falando? Porque a proposta da doutrina é desmaterializar para espiritualizar. Nada contra a dança, mas a gente não via Jesus dançando, não. Ele cantava, né? Diz o doutor Haroldo, que é esse pesquisador bíblico, que traduziu o Novo Testamento do idioma original para o português, que esses salmos eram cantados por Jesus, que era alegre, que tinha bom ânimo, que a gente pensa em Jesus num mestre feliz, sensível às nossas dores, mas de bom ânimo. Como é que pode pedir para a gente ter bom ânimo se acharmos que ele não tinha? E não cultivava o aspecto material. O convite do germinar, moralmente, ele é interno. Tem gente que se empacota, só falta colocar uma burca para dizer que tem uma vida muito de uma certa maneira, e na prática é de outra, porque eu estou valorizando o aspecto material. Já tem pessoas que usam roupas bem sensuais e levam uma vida correta, ali, tranquila. Gosta do estilo da roupa, mas não pratica o que, às vezes, algum olhar sugere que pela roupa se faça. Né? Porque a gente ainda trabalha muito na hipocrisia. A gente ainda está muito apegado à imagem, ao que parece ser a forma, esquecendo o conteúdo. E evangelho é conteúdo. É um conteúdo que nos faz gerar formas, que nos faz gerar frutos, mas não de maneira materialista. Sentimentos. Sentimentos que são colocados em prática. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. E o mais importante, se conseguirmos chegar ao status do solo fértil e conseguirmos germinar melhorzinho, se for de 30, não for de 100, também a gente valorize o nosso esforço. Porque também tem muitos de nós que, também se não for para ser lá em cima, eu também não quero. A gente precisa aceitar a humildade das nossas limitações. Precisamos colocar dentro de nós uma conexão com o divino para ver além as nossas potencialidades, mas temos algumas limitações temporárias, por vezes. Então, se eu conseguir produzir 30, que eu valorize o que eu tenho, que eu me apaixone pelo possível, porque eu tendo a querer aquilo que no momento me é impossível, tem coisas que realmente não são para esse momento, o que não me torna inferior necessariamente, é a minha necessidade para a minha trajetória evolutiva, essa proposta na existência me é melhor. Mas muitas vezes eu perco a oportunidade de me fazer presente, de me centrar no meu projeto reencarnatório e querer viver o do outro. Tem um livro chamado Praticando o Poder do Agora. A gente conseguir se centrar no agora é de um poder incrível. Porque o ansioso, por exemplo, ele não está em lugar nenhum. Se eu estou aqui agora com o pensamento em outro lugar, nem eu estou no outro lugar, nem eu estou aqui. Então, eu preciso me aprofundar e me centrar. Eu preciso florescer aonde Deus nos planta. Se Ele me coloca aqui nesse momento, o que é que Ele quer de mim nesse momento? Se Deus determinou que eu tenho condições, então que eu faça o melhor aos olhos dEle. Já nos disse Paulo, já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Porque se Ele fosse olhar pelo olhar dEle, Ele não faria as maravilhas que Ele fez. Ele não caminharia a jornada que Ele caminhou. Quem diria? Se dissesse aí, um dia tu vai ser cristão, o maior pregador possível. Louco. Nada a ver. Sentido nenhum. Então tem hora que a gente precisa expandir e deixar que o divino haja dentro de nós. Porque a nossa mentalidade tão limitada não nos permite perceber a grandeza. A gente tem muito orgulho, muita empáfia. Mas enxergar o olhar da dimensão da nossa vida espiritual na Terra, enquanto estamos nesse trânsito biológico, a gente perde tantas oportunidades porque eu devia ter feito isso. Tem gente que está há 20 anos vivendo o mesmo problema de 20 anos atrás. Não saiu de lá. Uma amiga me comentava essa semana que os pais são casados há 30 anos e ainda hoje o pai passa na cara. Eu só casei com você que você engravidou, mas não era com você que eu queria casar. Perdeu os 30 anos do casamento.
Porque ele ainda está lá se vendo adolescente, jovem, que gostava de uma, namorava com outra, ninguém mandou namorar, né? Ninguém forçou. Está colhendo o que plantou. E aí vive dizendo aos filhos, não, uma casei com sua mãe porque ela engravidou, mas eu não gostava dela. E passa 30 anos dizendo a mesma mulher e aos filhos, estou com você meio que por acidente. O que fez desses 30 anos? Passou 30 anos massacrando o outro, dizendo não quero estar com você e massacrando a si mesmo. Quanto desperdício de tempo e de energia. Quantos de nós não estamos fazendo algo parecido com alguma outra situação? Eu devia ter feito tal faculdade, não era essa, aí nem faz essa direito, nem fez a outra, está fazendo o quê? Quando a gente se perder, vamos tentar recuperar o endereço de nós mesmos numa comunhão com Deus, porque a resposta vem. Sócrates já trabalhou para a gente antes o princípio da maiêutica socrática, que o conteúdo está dentro de nós. Mas, às vezes, a perturbação do dia a dia não nos permite ver. E aí Deus permite que a gente sonhe, que a gente se inspire. A gente vai encontrar. Agora, mas eu fiz a prece e a resposta não veio. Meu solo está fértil o suficiente para receber aquela resposta naquele momento? Então, o que é que eu preciso fazer para encontrar as respostas cruciais para a minha vida? Trabalhar no meu terreno. Trabalhar no meu solo. E assim, eu vejo um solo, eu já lanço a semente. Primeiro eu não preciso preparar, arar a terra, deixar no ponto para que a semente venha. Aí eu fiz isso até agora certo, mas eu preciso regar corretamente, equilibradamente. Se eu encharcar a semente, ela vai florescer mais rápido só porque eu botei muita água para acelerar o processo? Eu preciso esperar o tempo. E de quem é esse tempo? É o tempo de Deus. E minha ansiedade não me permite esperar por esse tempo. E aí eu perco a minha fé. Eu permito que as pedras me sucumbam e eu desisto. Eu digo, mas eu fiz o possível, eu tentei de tudo e nada deu certo. Eu só não tentei a paciência de esperar o tempo de Deus enquanto eu trabalho, me permitindo ser instrumento em suas mãos divinas. Nas minhas preces diárias eu digo, Senhor, fazei-me de mim instrumento em tuas mãos. Eu já digo, ai meu Deus, estou tão cansada, eu queria estar dormindo mais, mas já tenho que fazer coisa. Ai, que agonia. A gente vive muito acelerado sem saber aonde a gente quer chegar. Mas as sementes da vida, a vegetação da vida, tão simples, nos dá o exemplo que há tempo de plantar, há tempo de cultivar e há tempo de colher. E se esperarmos passar por todos os processos, o resultado, ele é bom ou não? Primeiro que se a gente faz, a gente já entra num estado de consciência mais alterado. A gente já fica mais tranquilo. Porque a gente já tem o roteiro, que é a nossa consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Quando eu tomo a rota errada, não me dá uma agoniazinha, qualquer coisa, que eu digo, eita, parece que eu pensei que era bom, mas não é. Mas às vezes eu não tenho a humildade de recuar para recuperar o caminho certo. Não, eu já vim até aqui, agora eu vou até o final. E a minha humildade para dizer, se eu tiver a humildade de voltar alguns passos, eu vou economizar algumas léguas à frente. Porque às vezes eu insisto em ir para frente, mas é o caminho que arrodeia mais. Até para vir para cá, eu pego sempre o caminho mais distante em Caruaru, porque eu me perco no caminho mais perto. O melhor caminho é o que a gente conhece também, né? Então eu vou pelo que é um pouquinho mais distante, mas que eu sei chegar. Mas há um caminho mais perto. E o meu comodismo de me informar e aprender direitinho o caminho que economiza 10 quilômetros e o combustível que está caro que só. Por que depois de tantos anos viajando incessantemente, pegando essa mesma BR, eu não me eduquei? Eu prestei atenção hoje. A gente se distrai, vamos voltar para o roteiro. E ele me ensinou, sabe, hoje com tanta calma, olha, vem por aqui, vem por ali, não é difícil não. E realmente não é. E às vezes a gente fica meio manhoso, mas eu não consigo, minha memória é tão ruim, meu senso de localização é péssimo. Tudo isso é verdade, mas a prática leva à perfeição. Por que eu desisti? Eu simplesmente desisti. Toda vez pego um caminho mais longo. Se eu posso pegar um caminho que é mais perto e que não é um atalho que me leva para caminhos ruins. Que às vezes a gente pega um falso caminho perto, né? Tão simples, e hoje em dia que tem GPS no celular, tudo está explicado assim,
paz, como eu fui acomodada, eu fiquei chocada. Então a gente volta um pouquinho, né? Se eu ia pegar o caminho mais longe, eita, lembrei, tem aquele. Volta um pouquinho e economizo tanto lá na frente. Isso é para tudo na nossa vida. O que tem nos faltado? Bom ânimo e fé. Porque o roteiro já veio. A carta viva desce e no mapa da virtude a terra resplandece. Jesus. Né? Ele vem iluminando o farol da imortalidade, da bondade, da amorosidade, vindo mostrar para a semente o que é ser árvore. A gente já tem o exemplo. Por que a gente ainda está tão acomodado? Então, que na noite de hoje, refletindo um pouquinho, muito humildemente, sobre a parábola do semeador, que o nosso solo não seja o pedregoso superficial, que não seja também o espinhoso, que, foi até interessante aquela fala do evangelho, mas eu fui botar na prática difícil. Persistamos. Não permita que os espinhos nos espetem. Há uma mensagem de Emmanuel que ele diz para a gente seguir em frente, ainda que defrontados pela ironia. Quantas pessoas debocham no negócio do espiritismo, tu acredita? Cadê? O alto vai dar o sopro para você? É todo tipo de ironia. Que a gente coloque um sorriso nos lábios e quando esse nosso irmão que nos tentar defrontar pela ironia, a gente responda com suavidade, porque água mole em pedra dura, uma hora penetra, uma hora esse solo nosso vai melhorar. E se a gente puder melhorar, convidando delicadamente, sem arrastar e sem impor, mas convidando o nosso entorno para que todo mundo siga junto, que caminho muito mais feliz a gente vai chegar. As dores, as pedras, alguns espinhos vão surgir, mas o que vai fazer diferença é a nossa profundidade. Então, que não sejamos rasos, que não sejamos superficiais, que sorvamos do Evangelho de Jesus, que na verdade é o Evangelho de Deus, que ele brilhe e floresça em nossos corações, hoje e sempre. Muito obrigada e muita paz a todos nós. Então, vamos fazer a prece. Inspirados pelo Evangelho do Divino Mestre Jesus, pedimos, Senhor, que toque aos nossos corações e que onde tenhamos dificuldades de caminhar no caminho, de germinarmos, trabalha nos inspirando ânimo, força e fé. Que em todas as vezes que pensarmos em cair, lembremos-nos de Ti, em todas as Tuas passagens do Evangelho, a nos inspirar, nos mostrando como fazer, que com Deus tudo fica mais fácil. Que lembremos-nos que estamos destinados a um único caminho, que é a felicidade. E só conquistaremos a felicidade quando começarmos, sem titubear, a praticar o bem. Hoje e sempre, que a Tua paz, que a Tua luz, que o Teu amor nos envolva e nos inspire. Que assim seja.